Fala galera, sejam bem-vindos a mais um I na Prática com Alex Leite. Vamos continuar com a nossa websérie de transformação digital, hoje falando do nosso quarto pilar. E o nosso quarto pilar é cultura de dados. É incrível cultura de dados. Isso aí faz parte dos pilares da transformação digital. Se a gente não tiver tudo baseado em dados, certamente nós não estamos passando por uma transformação digital. Se por acaso vocês perderam os vídeos anteriores, link na descrição e assiste os outros vídeos para trás para conectar tudo que eu vou falar por aqui, beleza? Quando a gente fala de cultura de dados, será que o nosso cérebro está toda hora tomando decisão baseada em dados? Ou será que a gente está tomando decisão baseado em intuição? Não sei. Vamos descobrir se a gente tem essa cultura no dia a dia de trabalhar tudo focado em dados. Nosso cérebro e os computadores, eu brinco que eles têm 4 estágios aqui, tá? Um estágio de descritivo, diagnóstico, prescritivo e preditivo. Se você quer entender que são esses 4 estágios, fica aqui com a gente que eu vou explicar com exemplos práticos cada um desses estágios para ver se você e a sua empresa já está nessa cultura de dados. Roda a vinheta! Pessoal, precisamos pensar que tudo a partir de agora tem que ser baseado em dados. O ser humano, pessoal, por natureza, tende a usar a emoção. E isso é uma coisa incrível, é uma coisa mágica, eu adoro usar a emoção. Porém, a gente tem que começar a usar mais dados e menos emoção na transformação digital. Por quê? Porque as máquinas, as tecnologias, começam a fazer um serviço para a gente. Não só na tomada de decisão, mas na sugestão, no apoio, no suporte, no processo, na automação das coisas. Então a gente não vai conseguir fazer um negócio ali redondinho se a gente não colocar dados para tomar decisão da melhor maneira possível. E eu comentei com vocês que existem 4 estágios quando a gente fala de cultura de dados. E o estágio número 1 é o estágio do descritivo. O que é o descritivo? É quando a gente simplesmente, por exemplo, para um problema, uma situação, a gente só descreve aquilo que ocorreu. Alex, vamos para a prática, para de teoria, legal, vamos pegar um exemplo de indústria agora. Tá? Imagine que você tem um exemplo de indústria, você tem a sua produção, a linha de produção, e na sua linha de produção, por exemplo, você tem uma esteira, essa esteira funciona ali com rolamento, certo? Em temperatura, e essa esteira está funcionando e de repente a esteira da sua linha de produção, pá! Parou. E aí você tem esse estágio 1 de descritivo que é, bom, parou a minha linha de produção. Nisso aí, né, imagina uma linha parada de produção, se tua empresa for grande e precisa disso, você pode perder milhares ou milhões de reais em 1, 2, 3, uma semana com a sua linha de produção parada. E simplesmente é aquele corre-corre na empresa, né? Fala, meu Deus, precisamos arrumar, chama o cara lá, chama a manutenção, o cara vem e corre para arrumar a sua linha de produção. E aí você tem um descritivo do que aconteceu. A linha de produção parou, quebrou. Legal, muito bom. Estágio número 1 de cultura de dados. Quando a gente vai para o estágio número 2 de cultura de dados, a gente entra no estágio de diagnóstico. Olha só como é o estágio de diagnóstico. É o estágio que você quer entender por que a minha linha de produção parou. Por que será que parou a minha linha de produção? Estágio 2 de diagnóstico, eu vou investigar a causa raiz do problema. Então, o mesmo cenário de parar a linha de produção, eu vou lá, começo a entender e falo, opa, descobri. Existia um desgaste elevado no rolamento da minha esteira da linha de produção, que passou por muitas horas ficou ligada, rodando lá durante 1 mês sem pausa, e quando entra nesse nível, a tendência é quebrar o negócio, mas eu diagnostiquei, foi pelo número de horas que ficou ligado direto que quebrou o rolamento da minha linha de produção. Muito bem, essa informação é bem diferente do estágio 1 descritivo, que eu só sei que quebrou. Agora eu já sei o porquê quebrou. Mas, como que a gente toma uma ação? A gente continua falando, bom, legal, quebrou, já sei que quebrou. Mas o que a gente faz? Chama o cara da manutenção, pelo amor de Deus. Chama o cara, parou a linha, vamos arrumar. Legal, só que eu já sei por quê.
Tá, mas eu também não tenho nenhuma ação efetiva ainda. Apesar de eu descobrir a raiz do problema, eu ainda dependo, por exemplo, do pessoal que trabalha no setor que fala, opa, tô achando que essa linha já ficou ligada há muito tempo. Certo? A pessoa, o ser humano que está na linha, vai ter que ter a lembrança de fazer alguma coisa, porque ele já sabe que se ficar ali parado muito tempo, dá ruim na linha de produção. E aí a gente chega no terceiro estágio. E esse terceiro estágio é quando a gente fala de preditivo. Ou seja, predição, ou seja, aquilo que irá acontecer. Eu passo a tentar prever o que irá acontecer. E olha que legal, quando eu chego nesse terceiro estágio, eu falo o seguinte, opa, eu descobri que para pelo uso contínuo de horas e eu descobri agora que esse número de horas é, por exemplo, 1000 horas ligadas de maneira ininterrupta. Se deixar mais de 1000 horas ininterrupta, aquele rolamento vai dar problema, probabilidade grande de parar a minha linha. O que eu faço com isso? Na hora que estiver chegando ali nos 1000, tá com 990, eu apito um alarme e falo, atenção, pode dar problema na minha linha de produção. Por quê? Porque já está 990 horas ligado. E aí, eu nem deixo quebrar. Olha a diferença, eu não deixo parar minha linha de produção, eu não vou sair que nem o louco chamando meu técnico, eu simplesmente, depois que tocou o alarme, eu, ser humano, vou agir com alguma coisa, desligar a linha por algum tempinho e vou evitar uma perda de produção, uma quebra e chamar a manutenção. Puxa, Alex, show de bola, então esse modelo é o ideal, né? Não, nós ainda podemos, com uma cultura de dados e a transformação digital, chegar num quarto nível. E esse quarto nível é o prescritivo. É isso mesmo que você entendeu, prescritivo. É tipo um médico que passa aquela receita para você, ele prescreve alguma coisa. Nesse caso, olha que interessante, essa prescrição já é feita automaticamente usando os dados que tem à disposição para que ele automatize aquela decisão, para que eu não dependa de, quando tocar o alarme, algum operador ir lá e desligar um pouco a sua linha de produção. Alex, não entendi. Eu vou te explicar na prática. Olha que simples. Eu posso jogar dentro desse algoritmo o 990 horas como limite. Quando chegar em 990 horas, eu começo a diminuir a velocidade da minha estesa automaticamente, emito um sinal, passa mais um minuto, diminuo a velocidade mais um pouquinho, passa mais um minuto, eu desligo a linha automaticamente, com ou sem a ação manual de um operador daquela máquina ali. Ou seja, eu já estou dando a receita automática. Olha que coisa louca! Eu não vou precisar de uma ação de um ser humano. Automaticamente a máquina, baseada em cultura de dados, usando todos os princípios de transformação digital, já fazem o serviço automaticamente para mim. E aí que a gente chega na lógica de cultura baseada em dados. Os dados fazem com que a gente tome decisões, ações. Veja, pessoal, que o espaço de ação do ser humano diminui à medida que eu uso cultura de dados. Isso não significa que cultura de dados também não seja eu, Alex, por exemplo, como diretor aqui da live, tomar decisões baseado em dados, mas analisando o dado. No mesmo pilar de cultura de dados, eu também tenho uma análise de BI, por exemplo, de Business Intelligence, onde eu tenho um dashboard, e eu, diretor, vou consumir esse dashboard para tomar uma decisão melhor baseada em dados, ao invés de ir para uma inferência do que eu acho. Quando a gente parte, pessoal, por exemplo, para a área comercial, e eu adoro a área comercial, é uma área incrível, como a área comercial gosta de ter inferência e experiência, né? Ele diz, isso aqui é rodagem de campo, eu estou no campo toda hora, então eu sei o que acontece com o meu cliente. Isso não é mentira, mas aquele comercial que rodou o campo atende 10, 20 clientes. Quando eu pego informação de 1000 clientes da minha empresa, ele é muito diferente daqueles 10 clientes que o vendedor de fato conhece. Tomar decisão baseado em 1000 clientes é diferente de eu tomar baseado em 10 clientes. Puxa, Alex, então é sempre quantitativo cultura de dados? Não, qualitativo é importante, ou seja, entender, interpretar textos, fatores, vídeos, imagens é tão importante quanto a gente interpretar estatística. Ambas as coisas fazem parte da cultura de dados, mas a cultura é eu tenho que tomar decisão, eu tenho que agir, eu tenho que montar processos usando os dados disponíveis que eu tenho. Isso que eu nem vou entrar na seara de falar de Big Data, né, pessoal? Que são dados que estão espalhados pelo mundo inteiro, como rede social, como
banco de dados de clientes, CRM, RP, etc. Isso também faz parte da cultura de dados. Então, o recado final da cultura de dados é: pensem de quebrar o paradigma de tomar decisão baseado em inferência. Vamos começar a usar os dados para ajudar a decisão, ajudar a montar o processo, ajudar a automatizar, ter mais eficiência, mais eficácia do que depender da inferência e nós tentarmos agir de maneira emocional o tempo todo. Beleza? Se vocês gostaram desse aqui, vocês podem deixar o like aqui. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho, porque a gente quer que você receba o nosso último vídeo de episódio do 5º pilar da transformação digital. Combinado? Galera, abraço e até o próximo.